Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula sobre o capital. Quem me seguiu até agora sabe que nós estamos no capítulo 4, né, transformação do dinheiro em capital. E a primeira aula sobre esse capítulo foi uma aula em que eu discuti alguns aspectos metodológicos, né? Eu falava do momento, da aparência como um momento do sistema capitalista, como a aparência do sistema capitalista, como as pessoas, como o senso comum apreende, né, essa realidade imediata, né, e eles apreendem, e o senso comum apreende essa realidade imediata, né, como um mundo em que reina, né, a liberdade, já que todos são livres, ninguém é escravo de ninguém, né? Pode até haver um caso e outro de alguém que mantém outro contra a sua própria vontade, como trabalho escravo, que isso existe, é uma realidade, mas não é a forma dominante como era o modo escravista de produção que existiu na história, né? Todos são iguais, pelo menos formalmente, tanto do ponto de vista legal, como diz o artigo 5º, né, no preâmbulo da Constituição brasileira, todos nós somos iguais perante a lei, independentemente da raça, do sexo, da cor, do gênero e assim por diante, né? E da perspectiva também econômica, todos nós somos iguais, né, pelo menos formalmente, já que todos nós somos vendedores e compradores, e como tais, nós somos detentores de valores ou de direitos iguais. Então somos livres, iguais e proprietários, já que na sociedade capitalista, né, o meio pelo qual eu obtenho aquilo que eu necessito é trocando algo que eu possuo, uma propriedade que eu possuo, por outra de igual valor, né? Então, no segundo vídeo, aí eu comecei a tecer na segunda aula algumas considerações de ordem teórica, metodológica, para mostrar que a transformação do dinheiro em capital, né, tem como implicação imediata a troca de não equivalente. Portanto, se a transformação do dinheiro em capital implica na troca de não equivalentes, eu perguntava como continuar sustentando aquele mundo de igualdade, propriedade e liberdade, e como considerar e como apreender essa troca de não equivalente, que é a mais-valia, como apreender teoricamente a troca de não equivalentes, como de um ponto de vista teórico, em que não se confunda a mais-valia com o roubo, como demarcar teoricamente a mais-valia do roubo. E na terceira aula nós continuamos a fazer algumas considerações de ordem teórico-metodológicas, que nessa terceira aula nós analisamos como Marx passa, né, da perspectiva da troca dos indivíduos para a perspectiva da troca entre as duas grandes classes da sociedade. Ele passa a ver o processo de acumulação da perspectiva de sua renovação permanente e constante, contínua, né, para mostrar que aí a troca de equivalente vai terminar por se converter numa troca de não equivalentes. Na verdade, né, a gente partiu do pressuposto adotado pela própria economia política clássica, que é daí que parte Marx, pressuposto este que diz que a propriedade é fruto do trabalho pessoal. Marx admite esse pressuposto, mas Marx, mesmo admitindo esse pressuposto, através da dialética do processo contínuo e ininterrupto de acumulação de capital, essa propriedade fundada no trabalho pessoal se transforma numa propriedade fundada exclusivamente na troca, no trabalho alheio não pago. Ou seja, a propriedade fundada no trabalho pessoal se converte numa propriedade que é fruto, apropriação gratuita de um trabalho alheio. E nós dávamos o exemplo utilizado por Marx, né, que ele imagina como assim pensa
a concepção liberal de mundo, quer na sua perspectiva econômica, quer na sua perspectiva política ou filosófica, a perspectiva é de que a propriedade é fruto do trabalho pessoal. Essa é a concepção liberal do mundo moderno, né? Porque a propriedade, cada um tem o que tem porque trabalhou, né? Até, inclusive, essa ideia está tão arraigada no pensamento comum, do homem comum, a ponto de ele se referir a outro igual a ele da seguinte forma: vai trabalhar vagabundo, como se a propriedade fosse fruto do trabalho pessoal. Se o vagabundo trabalha, também se tornar-se-á um proprietário igual a ele, né? Então o senso comum, né, apreende bem essa concepção liberal de propriedade como fruto do trabalho pessoal. E está na própria religião, né? Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus, né, está na Bíblia, diz que doravante eles dois viverão do suor do seu próprio rosto. O que significa dizer o que cada um deles juntarem na terra, né, será fruto do suor do seu próprio trabalho. E é assim mesmo que o Locke vai fazer no segundo tratado sobre o governo, né? Que Deus deu a terra em comum, como um patrimônio comum à humanidade, e o que cada um juntou com o seu próprio esforço pessoal, com o suor do seu próprio rosto, passou a constituir a sua propriedade privada, excluindo os demais do direito de usufruir daquela propriedade que ele juntou com o próprio trabalho. Por isso é que na sociedade moderna a liberdade é uma liberdade negativa. É uma liberdade que exclui o outro, né? Eu sou livre na medida em que o outro não intervém na minha liberdade, né? Se você pega a concepção moderna de política, seja de Hobbes, seja de Locke, seja de Rousseau, quem quer que seja, né? O Estado existe para tornar possível a coexistência das liberdades individuais, né? A coexistência das liberdades individuais significa dizer que cada um é livre naquilo que lhe pertence, né, que ele pode ter como propriedade sua. Então essa é a ideia liberal de que a propriedade como fruto do trabalho pessoal tem inclusive implicações políticas, implicações jurídicas, né, implicações de como politicamente se pensa a liberdade no mundo contemporâneo. Pois bem, Marx parte dessa concepção que é adotada pela economia política clássica, isto é, de que a propriedade é fruto do trabalho pessoal, e vai mostrar através da dialética interna do processo de acumulação de capital, estou repetindo para que a coisa fique mais clara, Marx vai mostrar que essa liberdade se intervém no seu contrário imediato, direto, ou seja, que a propriedade se transforma em propriedade que é fruto do trabalho alheio não pago, né? E o exemplo que o Marx usa vamos imaginar que a classe capitalista no passado tenha trabalhado e tenha acumulado um patrimônio de 1000 unidades de dinheiro, e que ao final do ano esse patrimônio gera uma mais-valia de 200 que pertence ao capitalista, porque ele trabalhou no passado, a classe trabalhadora não o fez como ele fez, acumulou patrimônio. Então ele, para dar emprego à classe trabalhadora, vai exigir dela, né, que lhe devolva o patrimônio que ele pagou sob a forma de salário de 1000 unidades de dinheiros, acrescido de uma mais-valia ou de um lucro, já que a economia política clássica confunde lucro e mais-valia, para eles são a mesma coisa, para ela é a mesma coisa, né? Tem direito, portanto, a essa mais-valia de 200, que é sua propriedade, que ele pode consumir da maneira que bem quiser e lhe aprouver. Pois bem, se cada ano a classe capitalista adianta 1000 e recebe 1.200, ao final de 5 anos, nós vimos no exemplo, vocês puderam examinar, assistir a aula passada, a aula de número 3, ao final de 5 anos, se você multiplica 200 por 5, todo o patrimônio que a classe capitalista acumulou ao longo de sua existência na face da terra foi totalmente pago pela classe trabalhadora, né?
porque 5 vezes 200 dá 1.000, que era o patrimônio que a classe capitalista utilizou para adiantar sob a forma de fundo de salários e assim pagar a classe trabalhadora. Muito bem, no 6º ano a classe capitalista ainda detém as 1.000 unidades de dinheiro e pode daí em diante, né, pagar o salário da classe trabalhadora, não com o fundo que ela acumulou no passado, porque a partir do 5º ano todo o seu patrimônio foi pago e passa a ser reconstituído exclusivamente esse patrimônio com trabalho alheio não pago, né? Então, nesse sentido, como Marx diz numa passagem anterior, que é com o seu trabalho da semana anterior ou do último semestre que será pago seu trabalho de hoje ou do próximo semestre. Ou seja, é o trabalhador que adianta os próprios fundos com os quais o seu salário será pago. Significa dizer, não é a classe capitalista que paga o trabalho do trabalhador, mas é o trabalhador que cria um valor que seja suficiente para o capitalista se apropriar deste valor para que pague o seu salário e retire deste valor o que lhe cabe sobre a forma de lucro. Então é a própria classe trabalhadora que paga o seu salário, né? Consequentemente, né, a partir do 6º ano, você vai ter a troca entre capitalistas e trabalhador, a troca visto da perspectiva das duas grandes classes. Na verdade, você vai ter uma não troca, né? A troca de equivalente, por esse processo de conversão contínua e permanente da acumulação de capital, a troca de equivalente se transforma numa troca de não equivalente. E o Marx continua: com efeito visto da sua perspectiva de renovação contínua, a troca de equivalente, que aparecia como operação original, torceu-se ao ponto de que agora a troca se efetiva apenas na aparência, pois, em primeiro lugar, a própria parte do capital trocada por força de trabalho não é mais do que uma parte do produto do trabalho alheio, apropriado sem equivalente, e em segundo lugar, seu produtor, o trabalhador, não só tem de repô-la como tem de fazê-la com um novo excedente. A relação de intercâmbio, a relação de troca, continua Marx, entre capitalista, considerado aqui como classe, e o trabalhador, como expressão da classe trabalhadora, se converte assim em mera aparência, pertencente ao processo de circulação, numa mera forma estranha ao seu conteúdo, ao próprio conteúdo, e que apenas o mistifica. Ou seja, a troca entre capital e trabalho é uma mera aparência, na verdade é uma não troca. Continua Marx: a contínua compra e venda da força de trabalho é a forma. O conteúdo está no fato de que o capitalista troca continuamente uma parte do trabalho alheio, já objetivado, trabalho passado, trabalho morto, trabalho incorporado no dinheiro que o capitalista dispõe para adiantar sob a forma de salário, do qual ele não cessa de se apropriar sem equivalente. Quer dizer, o capitalista, né, se apropria do trabalho alheio não pago, e é com esse trabalho alheio não pago que ele se apropria constantemente, com o qual ele paga o salário do trabalhador. E ele continua: se originalmente o direito de propriedade, aquele que nós partimos de que a propriedade é fruto do trabalho pessoal, apareceu diante de nós como fundado no próprio trabalho, no esforço individual, a propriedade é fruto do suor do próprio rosto do seu proprietário, agora, continua Marx, ao contrário, a propriedade aparece ao lado do capitalista como direito a apropriar-se do trabalho alheio não pago ou do seu produto. O lado
ao lado do trabalhador como impossibilidade de apropriar-se do seu próprio produto. A cisão entre propriedade e trabalho torna consequência necessária de uma lei que aparentemente tinha origem na identidade de ambos. Tinha origem, né, na identidade de ambos, ou seja, tinha origem no trabalho pessoal ou no trabalho individual, ou seja, a propriedade como fruto do trabalho individual, ou, portanto, a troca de equivalente. Então, a troca de equivalente, que é o ponto de onde se partiu, se transforma agora, com a renovação contínua do processo de acumulação de capital, numa troca de não equivalente. No direito do capitalista se apropriar recorrentemente do trabalho alheio não pago, com o qual ele paga o salário do próprio trabalhador. Imagina agora vocês, né, para um pouco e faz uma reflexão sobre o que é o estado do bem-estar social, ou o que foi o estado do bem-estar social. Se toda a propriedade que a classe capitalista, vamos supor que a classe capitalista tenha adquirido essa propriedade com o suor do seu próprio rosto, a dialética interna do processo de acumulação faz com que essa propriedade se converta numa propriedade que é fruto do trabalho alheio não pago. Eu não preciso nem recorrer à história para demonstrar que a propriedade da classe capitalista não caiu, não é produto do suor do seu próprio rosto. Mas a dialética, mesmo supondo isso, como supõe o pensamento liberal, e é daí mesmo que parte Marx, eu demonstro que a propriedade que hoje dispõe a classe capitalista é uma propriedade que nada mais é do que uma propriedade formada por mais-valia capitalizada. Uma propriedade, portanto, que é produto da apropriação gratuita do trabalho alheio não pago. É uma propriedade, portanto, que é fruto, que é produzida pelo trabalho da própria classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que cria, né, com o seu trabalho, a propriedade da própria classe capitalista. É por isso que o estado do bem-estar social nada mais foi do que, né, uma parcela desse trabalho alheio não pago que o Estado, através da tributação, impediu que fosse totalmente apropriado pela classe capitalista. Significa dizer que é a classe trabalhadora que financia o próprio estado do bem-estar social. Só ela é a financiadora do estado do bem-estar social. Aí você pode dizer, mas o capitalista também não paga impostos, né, sobre o lucro, né, que ele obtém? Paga imposto sobre o lucro, mas foi quem criou o lucro? Quem criou o lucro foi o trabalhador. Foi o trabalhador com seu próprio trabalho que produziu um excedente que foi apropriado pelo capitalista sob a forma de lucro e que o Estado taxa uma parte deste lucro para devolver à sociedade. Quer dizer, quem está pagando de fato o imposto pago pelo capitalista é o trabalhador, porque foi o trabalhador que criou o excedente que se converteu em lucro e que o Estado taxou sob a forma de imposto uma parte deste lucro. Então, o estado do bem-estar social, a verdadeira dona do estado do bem-estar social, a verdadeira financiadora do estado do bem-estar social é a classe trabalhadora, né? Por isso, o Habermas, no seu livro A Crise de Legitimação, esse livro foi traduzido para o português, mas é péssimo, faltam pedaços inteiros do livro, mas tem esse livro, existe uma tradução em inglês muito boa, feita inclusive por um dos grandes estudiosos de Habermas. Habermas vai dizer, portanto, que o Estado ele não tem capacidade
né, digamos assim, através do Estado, de políticas públicas, promover uma igualdade, né, ou acabar de forma absoluta com a fome e a miséria da classe trabalhadora. Ele diz, né, e não tem capacidade de fazer isso porque o Estado tem que deixar intacto o modo de funcionamento do sistema econômico, diz Habermas. Tem mais, o Estado também não pode garantir o direito ao trabalho, porque o processo, diz ele, de racionalização crescente do trabalho torna a força de trabalho cada vez mais supérflua. Ou seja, cria, né, o uso da tecnologia no processo de trabalho, vai dispensando trabalhadores cujas políticas públicas é incapaz de garantir trabalho para aqueles que foram substituídos pelas máquinas. E ele diz, a redistribuição da renda limita-se no essencial a um realinhamento horizontal dentro do grupo de trabalhadores. Ou seja, o que o estado do bem-estar social, quem está dizendo isso é Jürgen Habermas, um filósofo alemão, ele está falando de dentro da Alemanha, nos anos 70, quando o estado do bem-estar social ainda estava no auge. É um liberal, portanto, é uma pessoa sobre a qual não pesa nenhuma dúvida sobre o que ele está dizendo, dentro da perspectiva ideológica dele, mas ele está dizendo com conhecimento de causa que o estado do bem-estar social produziu uma redistribuição de renda intraclasse, e não entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. Ou seja, é a classe trabalhadora que, financiando o Estado, distribuiu mais ou menos a renda, através do Estado, a renda entre a própria classe trabalhadora. Por isso ele tem uma passagem do livro Crise de Legitimação, em que o Habermas diz que na sociedade capitalista a genuína participação dos cidadãos no processo de formação da vontade política, isto é, na democracia substantiva, traria à consciência a contradição entre produção administrativamente socializada e a contínua apropriação e uso privado da mais-valia. Olha o que o Habermas está dizendo aqui, né? Nós vimos que a troca de equivalente se converte numa troca de não equivalente. Isso aqui, a troca se converte numa não troca, né? Mas isso, né, é um processo que não é visível, não é percebido imediatamente pela classe trabalhadora ou pela sociedade de um modo geral. Se houvesse uma política, se houvesse uma verdadeira democracia que revelasse a classe, a sociedade, como de fato é a formação da propriedade privada, como essa propriedade é produzida e apropriada gratuitamente pela classe capitalista, se a democracia fosse totalmente transparente, o segredo da mais-valia seria revelado imediatamente e a sociedade capitalista não se sustentaria em pé. Portanto, a democracia, né, portanto, tem que ser, portanto, uma democracia meramente formal e nunca substantiva. Não pode haver uma democracia totalmente transparente. Por isso é que, né, o Norberto Bobbio escreveu um livro, Futuro da Democracia, em que ele vai dizer que o maior inimigo da democracia é a própria democracia. Ou seja, não pode ter excesso de democracia sob pena de se revelar o segredo da produção da mais-valia. Bom, então, fica claro, portanto, né, dessa forma que a democracia não pode ser uma democracia substantiva, né? Se fosse, seria revelado de alguma forma o segredo da mais-valia. Mas veja bem o seguinte, né? A própria economia, né, a própria forma fetichizada, a própria dialética do processo de acumulação de capital e as próprias leis da troca de mercadoria se encarregam por si só de esconder o segredo da mais-valia. Marx escreveu o Capital para justamente revelar o segredo da mais-valia, né? Se a mais-valia fosse percebida por todo e qualquer pessoa, não precisaria Marx ter escrito o Capital, né? Não é verdade?
Então eu volto a repetir mais uma vez. Como a troca se transforma numa não troca, como a troca de equivalente se transforma numa troca de não equivalente, eu volto a perguntar, isso não anula o princípio da equivalência? A resposta de Marx é categoricamente não, diz ele. Por mais que o modo capitalista de apropriação pareça violar as leis originais da produção de mercadorias, ou seja, a troca de equivalente, ele, o modo capitalista de apropriação, esse modo capitalista de apropriação, diz Marx, não se origina em absoluto da violação, mas ao contrário da observação dessas leis, Ou seja, quando se observa a troca, a troca deve ser observada da perspectiva não da renovação contínua e ininterrupta do processo de acumulação de capital, ou seja, da perspectiva das grandes classes sociais. Mas a troca deve ser vista como um ato entre indivíduos, como um ato, portanto, isolado, desconectado do ato que o antecede e do ato que que continua esse processo de troca. Quem diz isso é o próprio Marx. Para ele, diz ele, as leis econômicas, ou seja, a troca de mercadoria, deve ser observada, as trocas, à margem de qualquer conexão com o ato da troca que o precedeu e com o que sucede. E como as compras e vendas são efetuadas apenas entre indivíduos singulares, é inadmissível, diz Marx, que nela se busque relação entre as classes sociais por inteiras. Então é isso que diz Marx, mostra, portanto, demonstra por A mais B que a troca entre capital e trabalho, ou a transformação do dinheiro e capital, que leva à produção da mais-valia, por mais que o processo contínuo e ininterrupto de acumulação de capital transforme essa troca de equivalente numa não troca, isso não fere de modo nenhum a troca de equivalentes. Bom, com isso nós encerramos nossa quarta aula sobre as considerações teórico-metodológicas, e no nosso próximo vídeo nós vamos começar a leitura propriamente dita do capítulo 4 do Capital. Agora eu sei aonde estou pisando, vamos falar nessa linguagem assim mais figurada e mais rasteira, e sei para onde eu vou caminhar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.